Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Caminhe na vontade de Deus, seja pequeno, seja simples. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me o gole da divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa Mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vamos meditar o Livro do Céu, volume 5, 15 de junho de 1903. Quem se serve dos sentidos para glorificar nosso Senhor, conserva em si a sua obra criadora. Encontrando-me no meu estado habitual, meu adorável Jesus, não sei como, viu-o dentro do meu olho. Então eu me admirei e ele me disse: minha filha, quem se serve dos sentidos para me ofender, deforma em si a minha imagem. Por isso, o pecado dá morte à alma. Não porque verdadeiramente morra, mas porque dá morte a tudo que é divino. É verdade. É isso que dá morte para a alma, né? Porque a alma, Deus não destrói ela, né? A alma, ela é imortal. Deus não destrói a alma, né? A alma, né? Mesmo que a pessoa, né, se condene e vai para o inferno, ou seja, ele não destrói, ela tem o inferno, né? Ela fica eternamente no inferno. Ela não desaparece, ela não evapora, ela fica lá no inferno, né? Mas a alma permanece lá. Então, o que dá morte à alma? Quando a gente fala de morte à alma, não é igual o corpo, quando a pessoa morre, o corpo se decompõe, né? Até virar tudo pó, até desaparecer aquela imagem, aquele corpo, né? Mas isso não é como a alma, né? A alma, quando fala alma morta, não é porque ela se decompõe, desaparece como acontece com o corpo, mas é porque ela perde o divino. Sem o divino, a alma é morta, né? E quem faz isso? O pecado. O pecado dá morte para a alma, né? Que é a morte de não ter o espiritual nela, né? De ela ser toda carnal, né? Toda pecaminosa. Aqui, ó. Mas porque dá morte a tudo que é divino. Os sentidos, né? A pessoa em si, ela se torna, em vez de ser imagem e semelhança de Deus, ela perde isso, ela fica
a imagem e semelhança do mal, né? Ela fica deformada, né? Ela perde todas as características do divino nela, né? Toda a semelhança com o divino, totalmente avesso, totalmente oposta a Deus, né? Então, totalmente má, né? Totalmente transformada no mal que ela se alimentou dele, né? Naquilo que ela comeu, transformada naquilo que ela absorveu, viveu, comeu, amor, né? Mas aí aqui fala, se pelo contrário se serve dos sentidos para me glorificar, posso dizer, tu és o meu olho, o meu ouvido, a minha boca, as minhas mãos e os meus pés. E com isso conserva em si a minha obra criadora. E se ao glorificar-me acrescento sofrer, ou satisfazer, ou reparar por outros, conserva em si a minha obra redentora, tá vendo? E aperfeiçoando em si essas minhas obras, ressurge a minha obra santificadora, santificando tudo e conservando-o na própria alma. Porque de tudo quanto fiz na obra criadora, redentora e santificadora, transfundi na alma a participação de mim mesmo, obra. Mas tudo está em si, mas tudo está se a alma corresponde à minha obra. Então vamos lá. Então nesse trecho, o Senhor fala que quem se serve dos sentidos para glorificá-lo está correspondendo à obra dele, criadora, redentora e santificadora. Mas isso depende, né, do quanto a alma absorve de Deus, o quanto ela vai tendo consciência e o quanto ela corresponde a Deus, né, para que nela, né, o Senhor encontre conservado os bens que Ele mesmo deu, né. Por exemplo, quais os bens da criação que nós carregamos em nós, né? Nosso corpo é uma obra da criação. Nosso corpo, nossos sentidos, nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, as nossas mãos, os nossos pés. Nos lembra o quê? Que alguém nos fez, que alguém nos criou, né? Que alguém nos criou. E o legal, né, é que nós não fomos criados do nada pela imaginação divina. Ele se espelhou nele para nos fazer, né? Nós somos a imagem e semelhança dele, né? Então, quem foi a inspiração dessa obra? Deus. Quando um pintor vai fazer uma obra, dependendo do que ele quer fazer, ele se inspira em algo. Algum lugar que ele foi, né? Alguém que ele viu, né? Ele tem a sua inspiração, né? Então, Deus tirou o melhor dele, né? Quer dizer, ele é todo maravilhoso, Deus, né? E essa beleza toda dele, né? Ele usou para fazer cada um de nós. Então, nós somos feitos da inspiração divina. Então, quando a gente olha para nossas mãos, para o nosso corpo, no nosso corpo, esses traços, né? Essas características, tudo isso, não veio do nada. Foi Deus quem nos fez. Foi Ele que nos desenhou. A sua imagem e a sua semelhança. Para que aí Ele colocou germes do amor dele em tudo. Para que a gente corresponda, fazendo eco, né? De correspondência, agradecendo e louvando a Deus, né? Meu Deus, meu Pai, meu Criador, toda a minha vida. E Ele nos deu sentidos para que nós usemos para a glória dele, né? Então, os nossos olhos não é para usar para usurpar Deus, vendo coisas erradas, né? Usando os nossos olhos para o pecado, que é um ato de desobediência, e oposto a Deus é um ato de inimizade. Não, nosso olho não foi para ser usado para o pecado, foi ser usado para a glória de Deus, para a gente poder contemplar a criação, contemplar uns aos outros, se contemplar, né? Ver as obras de Deus e poder glorificá-lo com o nosso olhar. Então,
tudo em nós tem a característica da comunicação divina. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, também a nossa boca. Nossa boca. Para falar de Deus, né? Para se comunicar com Deus. Para sair palavras santas, né? Então, para a gente louvar e comunicar com a nossa boca, a gente tem a comunicação, né? Essa comunicação com Ele, né? Então, todo o nosso corpo, né? As mãos, os nossos pés, são tudo pra gente, mas precisa tomar consciência para entender isso, né? Que todo o nosso corpo foi feito para a glória de Deus. Quando a gente usa para nossa glória, nos adorando, nos idolatrando, não vendo Deus, mas vendo a gente, né? E achando que é a gente que se fez e se envaidecendo demais e se sentindo o próprio Deus, o próprio dono do nariz, né? Isso tudo é usurpar Deus. De vez da gente dar o retorno da glória para Ele, né? Que essa glória toda é Ele quem merece. Em vez da gente agradecer Ele e corresponder vivendo, a gente usa, né? A gente usa esses dons, essas graças para o pecado, para viver para a carne, para os sentidos e ficando sensitivo, né? Na busca do prazer, né? Na busca de usar o corpo para o prazer. Não importa onde, com quem, quando, né? A pessoa não está nem aí, né? Ou seja, não está agindo, né? Conforme foi feito para agir. Porque em nós, o Senhor colocou isso aqui, a participação divina. A gente tem, vamos dizer assim, a gente é coparticipantes na criação, na redenção e na santificação, mas isso vai depender da nossa consciência e disposição, pois a gente tem a liberdade, né? Justamente para a gente se decidir de verdade por Deus, né? Decidir de verdade ser essa imagem e semelhança, né? E fazer aquilo que ficar no nosso posto. O nosso posto é a gente viver nessa coparticipação com a criação, com a redenção e com a santificação. A gente está unido à Santíssima Trindade com uma só vontade. Então, se a gente está na mesma vontade de Deus, os nossos sentidos não vão ser para nós, para a nossa glória. Vai ser para a glória divina. Então, em vez da gente usar eles como meios de ofender a Deus, a gente vai usar como meios de glorificar, porque foram feitos para isso. Na verdade, você vai estar usando os seus sentidos com a finalidade para a qual ele foi criado. Tem essa questão da liberdade e da escolha de cada pessoa. Tem essa questão de cada um, né, ter esse livre-arbítrio de decidir escolher amar ou não a Deus. Mas saiba que se a pessoa escolhe não amar a Deus, os sentidos dela, se ela não vai usar esses sentidos para amar a Deus, ela está usando eles da forma errada. Ela fala, estou vendo sim, só que eu estou vendo o que eu quero. Não, você está usando errado os seus olhos. Você está usando os seus olhos de forma desordenada, desalinhada, da forma que não foi feita para ser usado. Você está usando o seu corpo da forma errada. Você está usando, e ainda por cima com a intenção de fazer tudo para sua glória. Ainda por cima com a intenção totalmente errada. Não a reta intenção, a intenção pura. Agora, quando a gente se coloca nesse posto, quando a gente volta para a ordem, quando a gente começa a reconhecer Deus em tudo, tudo vai se alinhando, vai se ajustando. Os nossos sentidos não são mais aqueles sentidos desordenados, mas eles são endereçados a Deus. Então a gente coparticipa da criação com Deus, dando nosso eco, a nossa gratidão, dizendo, meu Deus, meu Pai, meu Criador, com os meus sentidos eu te amo. O Senhor me deu sentidos para te amar e com eles eu te devolvo amor. O Senhor me deu amor e amor eu te devolvo de volta. O Senhor depositou amor nos meus olhos
então eu te amo de volta com eles. Você depositou amor em meus pés, então eu amo o Senhor de novo com eles. Amando Deus de volta, né? Os seus sentidos ficam ordenados. Aí sim você pode dizer que você tem uma vida em plenitude. Assim, os olhos ficam sadios, né? Os ouvidos sadios, a boca fica sadia, né? O corpo fica sadio e as potências da alma também, porque é corpo, alma e espírito, né? Então, assim também é a nossa memória, inteligência e vontade. Tudo foi Deus quem deu, né? As potências da nossa alma foi Ele quem deu também. Ele que deu, veio dele. Então, se a gente mata a nossa alma com o pecado, se a gente escolhe as trevas e a morte, estamos totalmente, né? Não estamos correspondendo, não estamos agradecendo aquele que deu a nossa alma. Porque a quem deu a nossa alma para ela ser viva, para o nosso espírito ser vivo, para o nosso espírito ser totalmente pleno. Ele deixou um vazio enorme, um espaço para ele preencher. E se a gente preenche com o mal, com o pecado, destrói, corrompe. Agora, se a gente se preenche com ele, se a gente busca ele, aí sim a gente não se sente mais sozinho, porque ele preenche tudo, porque foi feito para ele. Esse desejo de plenitude que tem dentro de nós não é plenitude no pecado, nada disso, é plenitude em Deus. A gente só encontra essa felicidade em Deus. Então nós precisamos voltar para a ordem, porque só voltando para a ordem a gente vai realmente entender a nossa e perceber o quanto a gente foi criado, né, para estar junto com Deus, né, na sua criação, na redenção e na santificação. E aqui ainda fala: e quem ainda, né, além de glorificar a Deus por tudo que Ele faz, né, por tudo que Ele faz na gente, não só em nós que Ele nos fez, mas você com seus sentidos, você vê Deus em tudo, né? E tudo que te cerca, tudo que te acontece, onde você está, você vê Deus em todos os lugares, né? E você busca, se você tem pés, você quer caminhar para a glória de Deus. Você tem mãos, com seu trabalho, com a sua vida, com as suas ações, você quer glorificar a Deus. Então, tudo, além de estar dando para Deus a correspondência, quando você também usa situações que te acontecem para reparar pelos outros que não estão agradecendo, e você une os sofrimentos aos sofrimentos dele, né? E você também entende essa ligação que tem com tudo o que você passa com Jesus. Então, quando você usa também o sofrer para satisfazer a Deus, né? As doçuras e as amarguras todas unidas a Deus, o reparar por todos, né? O amar por todos, o glorificar por todos, né? Você conserva em si também a obra redentora, por, porque as características, né, de Jesus sempre é essa, né? Sacrifício, doação, amor. E quando você também, né, vive a imitação de Jesus, né? Conhece Jesus, vai conhecendo Jesus e quer também viver o exemplo dele, né? Que a sua vida seja para se doar, né? Que quando você, qualquer situação que você passar, mas você vê sempre ele e fala: vale a pena, pelo Senhor vale a pena. O Senhor fez tudo por mim, né? O Senhor fez tudo, o Senhor não poupou nenhum sacrifício. Então, quando você começa a ver essa ligação e começa a agradecer, então você não reclama mais da cruz, não reclama dos problemas, e tudo você vê a glória de Deus, né? Você vê essa ligação, né? Jesus está comigo, né? Jesus está presente nessa situação. Com Ele eu posso tudo, com Ele nós vamos vencer, não precisa ter medo. Então você já vive essa obra também da redenção, né? Você não vive mais sobre a culpa, né? Porque você sabe, né, que Ele remiu você, né? Então você vive dos méritos de Cristo, né? E quando você vive dos méritos de Cristo, você também está correspondendo à obra redentora. E Ele não para por aí, porque são 3 fiates.
e aperfeiçoando em si estas minhas obras, que é Deus que faz isso em nós, né? Ressurge a minha obra santificadora, santificando tudo e conservando a própria alma. Então, é o dom da divina vontade, porque quem conserva todos esses bens em nós é Deus. E Ele só pode fazer isso se a alma está de comum acordo com Ele, ou seja, na sua vontade, no desejo de viver a vontade divina. Ele vem e nos santifica, o Espírito Santo é o santificador, para selar a criação, a redenção e a santificação em nós. Então, santificando tudo e conservando na própria alma. Então, você não vive só como você vive a obra completa, sabe? Você entra nesse círculo, né? Nesses 3 círculos lá, e participa desses 3 elos. Você não vive só você não vive só assim, ó, Senhor, eu creio em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e por isso eu te louvo e te agradeço, e vive agradecendo a Deus. Mas creio em Jesus Cristo, né? Também, né? E recebo toda a alegria da salvação, todos os méritos dele, né? Então você entra nesse mar também, você entra também em Jesus, nesse mistério, e no Espírito Santo também, para que você viva totalmente em Deus, para que você também com a sua vida glorifique a Deus, que o Espírito Santo em você te mova, para que você também atue, né? Para que você também viva na prática, né? Essa santidade, né? Então, aos 3 fiat juntos, né? Porque de tudo quanto fiz na obra criadora, redentora e santificadora, transfundi na alma uma participação de mim mesmo. Mas tudo está se a alma corresponde à minha obra. Então, Deus quer que a gente conheça Ele por completo. Reconheça Ele como Criador, né? Reconheça Ele como Redentor, sendo também corredentores, né? Participando de todo esse mistério e também participando da santificação através do dom da divina vontade. Ele quer pôr esse selo na gente, né? Então, por isso que ele quer que a gente volte para a ordem. A obra de Deus Deus não faz nada incompleto. A criação chamou a redenção chamou a santificação. Um chamou o outro. E a finalidade para a qual tudo foi criado foi para que eu me voltasse para a ordem. A finalidade com que tudo foi feito, a finalidade que moveu a criação, a redenção e a santificação é a divina vontade. Então nós precisamos ter em nós tudo isso. E Deus quer que a gente viva plenamente na ordem. Quer que a gente viva plenamente todo esse mistério, né? Que a gente não seja assim ignorante de tudo isso, achando que isso é algo totalmente distante de nós. O que a criação tem a ver comigo? O que a redenção tem a ver comigo? O que a santificação tem a ver comigo? Tem tudo a ver, porque o Senhor transfundiu na sua alma a participação de tudo isso. Porque você não foi feito à toa. Tem um para quê que a gente foi feito, né? A gente não veio do nada, a gente também faz parte desse plano. O mesmo plano que rege a Santíssima Trindade, a Divina Vontade, rege todas as criaturas. E a criação de Deus está toda firmada nisso, está ordenada. Mas o homem não está e precisa estar. E precisa estar. E nós precisamos da Santíssima Trindade. Nós precisamos deles, para que a gente possa voltar para o nosso verdadeiro lugar, para a nossa família, para a nossa família. Eles são a nossa família, a Santíssima Trindade é a nossa família. Nós não somos órfãos, pessoas sem lugar nenhum. Nós temos um endereço, nós saímos de Deus. Nós saímos de Deus, né? Tudo que Deus fez foi para nos chamar de novo.
Tudo que Ele cria nos convida a se voltar para Ele. A redenção foi para nos atrair para Ele, para nos conquistar para Ele. E a santificação também. Então não é algo distante. Deus não está distante de nós. Tudo que Ele fez foi para a sua glória. Fomos feitos para a glória de Deus. Então nós temos que louvar a Deus com todo o nosso ser, com tudo que nós somos. Com tudo. E como nós não sabemos louvar, como nós somos imperfeitos, Ele é quem faz isso em nós. Mas nós precisamos corresponder, dar o nosso sim. É Ele que vai operar a santidade em nós. Ele que vai poder pôr em ordem tudo, os nossos sentidos, que estavam todos contaminados por vícios e paixões. Ele que vai pôr tudo em ordem. Tem uma música que fala assim, Deus quer fazer em mim uma obra nova, né? Então Ele quer fazer uma obra nova. Uma obra nova, que na verdade sempre existiu. Fomos feitos para viver assim. Mas estamos na realidade de desordem e Ele está nos levando a viver essa obra a qual nós somos criados para viver. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filha de Jesus, eu confio em vós.